A Deep Web é uma das coisas mais incríveis do mundo. Não é por causa das coisas doentias que podemos encontrar lá, mas porque é uma visão completamente sem censura das pessoas. Você pode falar o que pensa, comprar o que quiser, fazer o que quiser. Na Deep Web você tem liberdade total. Desde que descobri, fiquei fascinado pela Deep Web e o que vou contar agora aconteceu quando eu estava na faculdade. Muitos colegas do meu campus haviam acessado a Deep Web. Era quase uma tendência. Com tantos conhecidos navegando por lá, me parecia seguro eu também navegar e descobrir sobre as coisas que acontecem lá. Agora eu sempre ouvi também histórias de terror da Deep Web, histórias de pirataria, tropeços em sites de desgosto e até mesmo as pessoas que de alguma forma encontram seu endereço. Estas histórias foram as que me manteve fora da Deep Web, mas como a maioria das pessoas na minha faculdade usavam de um computador normal, eu decidi tentar. Eu perguntei a um amigo para me ajudar a configurar. Quando ele chegou, abriu meu notebook e começou a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um navegador que permite que você acesse a Deep Web. Ele também me perguntou se eu estava pensando em fazer alguma coisa ilegal. Eu respondi que não. Ele falou que se fosse o caso eu precisaria instalar um programa chamado Tails, que aparentemente torna mais seguro a navegação caso queira acessar algo legal. Um pouco mais tarde, tudo estava configurado. Eu tinha o meu novo endereço de IP, e meu amigo me deu um breve resumo do que e o que não fazer. Após cerca de 2 semanas navegando na Deep Web, eu já me sentia como um profissional. Eu tinha acessado vários sites diferentes, conversado com pessoas fascinantes, fiz alguns amigos e até comprei algumas sementes de maconha para plantar. Eu tinha me tornado arrogante e estava pronto para cavar mais fundo na Deep Web. Eu desliguei o modo de censura do Wiki e comecei a pesquisar. Demorou um pouco, principalmente porque o Tor fica um pouco lento e muitos dos links levavam para páginas inválidas. Eventualmente eu tropecei em um endereço chamado Todogori. A princípio era uma sala de bate-papo com diversos temas. Eu tinha um estômago bastante forte e já tinha visto muitos filmes violentos, decapitações, assassinatos e etc. pela internet normal. Depois de olhar algumas salas de bate-papo, percebi quão doentio esse site era. As pessoas nestas salas de chat eram verdadeiros assassinos, comentando sobre algumas coisas que tinham feito. Na sala você também pode postar fotos. Um homem com o apelido de Cultura 45 Segundos estava meio que dando uma palestra em uma dessas salas. Ele estava explicando em detalhes como ele tinha quebrado a casa de alguém, sequestrado uma menina e como brutalmente matou seus pais, escondendo-se sob a cama e em seguida abrindo suas gargantas. Ele levou a menina para sua casa, estuprou, espancou e a cortou. Eu não achava que ele estava dizendo a verdade. Mas depois ele postou as fotos. Estas foram as imagens mais horríveis que eu já tinha visto. E a menina devia ter entre 8 e 10 anos, sendo brutalmente estuprada, espancada e cortada, como uma faca. Cultura 045 postou mais fotos. Nessas eram a menina, amarrada a uma cadeira, sangrando, chorando, vomitando etc. Depois ele mostrou uma foto dele com um bracaí perfurando o crânio da menina. A parte mais assustadora é que, enquanto ele fazia isso, ele olhava para a câmera, com alegria em seu rosto. Eu já tinha visto o suficiente, então digitei na janela de bate-papo: vocês são doentes. Merecem morrer. Como vocês conseguem dormir à noite? Imediatamente todos lá começaram a tirar sarro de mim, dizendo que eu era apenas um potente e ignorante como a menina nas fotos, e que eu deveria sair da parte mais legal da internet. Eles começaram a me xingar, e logo depois a Cultura 045 digitou algo no chat. Ele disse: sério? Onde você mora, amigo? Tenho certeza que todos adorariam ver você neste site. Então eu cometi o maior erro da minha vida e digitei: eu vou chamar a polícia e fazer esse site ser fechado. Menos de 1 minuto depois uma nova janela de bate-papo se abriu sozinho. Nele alguém chamado Administrador 1 segundo, digitou para mim: chame a polícia e você vai se arrepender. Eu não respondi nada e estendi a mão para meu celular. O que aconteceu me assombra até
Hoje, meu celular dizia que eu tinha uma nova mensagem. Eu abri e ela dizia: chame a polícia, e você estará morto. Não havia número, ele ao menos mostrava. Número desconhecido, apenas eu estava em branco. Olhei para meu notebook e vi a luz da minha webcam ligada. Eu rapidamente cobri, mas eu vi na tela uma foto minha, olhando para meu celular. Eu congelei por um momento quando o administrador digitou novamente: largue seu telefone e descubra a webcam. Eu coloquei meu telefone para baixo, mas mantive a webcam coberta, quando ele digitou novamente. Ok, então seja como quiser. Logo depois ele postou meu nome completo, minha idade, endereço e nos até ele digitou: seria uma pena se você ou alguns de seus amigos da faculdade desaparecesse, não seria? Agora descubra sua webcam. Eu então fiz só o que ele disse. Ele me pediu para seguir algumas instruções para que fosse impossível eu chegar nesse site novamente. Segui todos os passos. Quando terminei tinha uma nova mensagem: agora não se atreva a voltar, como antes. Não havia nenhum número. Eu ainda chamei a polícia do telefone de meu amigo, mas eles nunca foram capazes de encontrar o site. Se alguma vez você ir na Deep Web, saiba que não há apenas coisas interessantes a se explorar. Eu era um miúdo estúpido da faculdade, e só espero que ninguém cometa os erros que cometi. Mudei para uma casa diferente e mudei todas minhas informações, mas eu ainda tenho pesadelos sobre aquele dia. Há alguns dias atrás eu postei aqui sobre minha terrível experiência sobre a Deep Web, mas saibam que aquilo não foi tudo. Eu estava extremamente abalado com o que tinha acontecido. A polícia tentou rastrear o website, mas desde que não havia nenhuma maneira deles recuperar o histórico de navegação e eu tinha encontrado aquele site clicando em links aleatórios. A polícia me disse para mudar todas minhas informações e ir morar com algum amigo. Depois de alterar todas minhas informações pessoais, decidi morar com meu amigo Davi. Davi era um cara trabalhador e extremamente honesto. Ele nunca ia às festas do colégio, não bebia, não dirigia em alta velocidade e era muito dedicado a terminar a faculdade. Na verdade, ele era um dos poucos miúdos que eu conhecia na época que não estava interessado em navegar na Deep Web. Eu tive que lhe contar tudo sobre minha experiência na Deep Web, isso principalmente porque ele me aceitou para morar junto com ele. Uma noite nós dois estávamos estudando até tarde, quando meu telefone tocou. Eu olhei para ver quem tinha me enviado a mensagem. Não tinha número, como da última vez. Dizia: verifique seu computador. Não havia mais nada, apenas essa simples instrução. Eu abri meu notebook e quando fiz, notei que eu não tinha controle do mouse. Tentei mover, mas o mouse tinha acabado de se mexer por conta própria. Alguém tinha acesso remoto do meu computador. Eu nunca permiti acesso remoto a ninguém antes. Eu tentei um monte de comando no teclado, mas nenhum funcionou. Notei que quem tinha acesso remoto do meu notebook fazia um download de um programa, provavelmente algum malware, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ouvi novamente meu telefone tocar e desta vez a mensagem dizia: olhe pela janela. Eu estava sentado junto a uma janela. Eu não sabia se ele se referia à janela do programa ou à janela na parede, então eu olhei para fora e vi um homem no estacionamento, encostado em uma van branca. Ele tinha um celular em sua mão esquerda e quando olhei para ele, ele acenou a cabeça. Meu telefone tocou novamente. Digite e segure a merda de Alt mais F5 ao mesmo tempo para ativar o programa. Eu liguei para David vir ao meu quarto ver o que estava acontecendo. Ele parecia tão nervoso quanto eu. Davi ligou para a polícia e eles disseram que estariam aqui em breve. Eu não me atrevi a ativar o programa, apenas sentei na mesa do computador. Eventualmente outra mensagem chegou. Eu estou indo até você se você não ativar esse programa agora. Eu não sei por que ele, ou a pessoa no controle do meu computador não podia ativar o programa, mas eu não me atrevi a perguntar. Ao mesmo tempo, porém, eu estava 99% certo que seria algum vírus espião ou algo que seria destrutivo para meu computador, então me recusei a ativá-lo. David pegou um taco de beisebol caso o homem do lado de fora tentasse entrar. Cerca de 5 minutos depois ouvimos o giro da maçaneta da porta. Ela estava trancada,
Mas em seguida ouvimos as batidas na porta. Nós dois nos assustamos. Eu olhei para fora da janela novamente. Com certeza, o homem Ivan tinha ido embora. Mas as batidas na porta ficavam cada vez mais violentas, até que finalmente ouvimos um som horrível de arranhões. Durou mais alguns minutos e então vimos aos passos caminhando para fora do corredor e eventualmente desaparecer. Eu recebi outra mensagem. Nós voltaremos. Isso realmente me pegou de surpresa. Quando os policiais chegaram me disseram para olhar para a minha porta. Segui-os de volta para o corredor e vi gravado na porta meu nome. A polícia começou a investigar todo o edifício e chamaram um policial hacker para verificar meu computador. Ele começou a fazer varredura e investigar o programa estranho no notebook. Eventualmente ele conseguiu fechá-lo e removê-lo e me disse que meu notebook não é seguro. Também disse que os arquivos do núcleo podem ter sido hackeados ou corrompidos. Fizemos uma limpeza completa no computador e ele olhou meu celular. Como da última vez, ele não poderia me dizer de onde as mensagens vieram e me disse que durante alguns dias alguns policiais estarão nas proximidades, caso isso aconteça novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar da escola e estava muito cansado. David não estava em casa ainda, fui para meu quarto e caí na cama. Eu tinha apenas começado a fechar os olhos quando ouvi um ruído no meu armário. Eu levantei minha cabeça para ouvir novamente, mas não ouvi nada, então voltei a dormir. Depois de alguns minutos a porta do meu armário se abriu. Saltei da cama e vi um homem com uma máscara, andando até mim. Corri pela porta e bati com ele atrás de mim. Corri para fora do estacionamento, em direção ao meu carro e fui embora o quão rápido quanto podia. Só voltei depois que a polícia foi chamada. O homem já tinha ido, nada no apartamento foi destruído ou roubado. Esta noite 2 policiais estavam monitorando todos que entravam ou saíam do edifício a fim de capturar o homem. Eu abri meu notebook e percebi que meu papel de parede tinha mudado. Era apenas um monte de árvores, mas foi alterada para uma imagem doente de um homem com uma máscara, a mesma máscara que vi no homem que estava no meu armário, cavando uma faca no olho de um bebê em o que parecia ser uma cabana. Notei também que todos meus arquivos e programas tinham sido removidos e vi apenas o mesmo programa da última vez. Eu cliquei sobre ele já havia sido instalado. O programa rodou em tela cheia e o que parecia uma live stream estava acontecendo. Eu não podia fechar e a live estava mostrando a imagem de um menino de uns 13 ou 14 anos mexendo em seu computador. Não demorou muito para eu perceber que eu estava assistindo através de sua webcam e ele não fazia ideia. Eu vi uma caixa de bate-papo em um pop-up no canto superior direito da tela, e nele alguém digitou: "Sejam bem-vindos a uma verdadeira live do terror, estamos contentes por estarem aqui. Ah, obrigado John por estar aqui também." Meus olhos se arregalaram. Meu nome é John, e eles estavam esperando até que eu estivesse assistindo para iniciar essa live stream. Enquanto eu olhava, vi que a porta do armário atrás do pobre rapaz se abriu bem devagar, e um homem saiu com uma caixa de ferramentas em uma mão. Ele calmamente colocou a caixa de ferramentas no chão e tirou um pouco de fita adesiva. Ele foi atrás da criança, o agarrou com força e colocou fita adesiva em sua boca. O rosto do pobre garoto era de medo total. Ele tentou gritar, mas não conseguia. Eles estavam fazendo uma quantidade razoável de barulho, por isso percebi que o garoto devia estar sozinho em casa. Já aviso que o que vou descrever agora é contido em NSFW. Se você estiver ouvindo isso em lugar público ou com parentes por perto, acham melhor usar fones de ouvidos para não ser constrangedor. Eu tentei de tudo para fechar, mas não conseguia, então vi o homem tirar uma chave de fenda e conduzi-lo até o peito do garoto. O sangue começou a derramar e o garoto parecia nem estar com a fita na boca, pois um grito de dor agoniante atingiu meus ouvidos. Eu vi lágrimas em seus olhos quando este homem doente apertava a chave de fenda cada vez mais profunda e depois a arrancou. O homem então pegou o martelo e quebrou as mãos do garoto várias vezes até que elas eram nada mais de que um monte de carne mutilada. Eu tentei todos os comandos para sair, mas nada estava funcionando. Notei que na caixa de bate-papo várias pessoas estavam torcendo para o homem e pedindo para ele fazer coisas diferentes para o menino.
O homem pegou uma serra elétrica portátil, pressionou contra o rosto do menino e ligou. O menino gritou de dor quando a serra atingiu seu olho, jorrando sangue por todo lado, inclusive um pouco na webcam. Eu comecei a derramar lágrimas pelo o que eu estava assistindo ao vivo. O homem tirou uma faca grande e começou a arrancar a cabeça do garoto com cortes profissionais em sua garganta. Eu estava mal, vomitei por todo o chão e quando olhei de volta para o computador, vi na caixa de bate-papo as pessoas digitando coisas horríveis como "fap fap fap" ou "oh meu Deus, isso é tão maravilhoso, obrigado por salvar minha noite em diante", etc. Na caixa eu vi que alguém chamado Cultura 045 digitou: "Obrigado por assistir, John." Depois disso o programa se fechou por conta própria e eu fiquei com aquele papel de parede doentio. Eu estava suando, respirando pesado e me sentindo mal. Ao longo de tudo isso nem percebi que meu telefone tinha várias mensagens. Eram mensagens de ódio vindo de meus amigos da família. Perguntei à minha mãe o que havia de errado. Ela me mandou uma mensagem de volta: "Você mandou aquele link de uma live stream doente e perturbante para todos. Eu não posso acreditar que você assiste uma coisa dessas. Você me dá nojo." Eu chamei a polícia. Eu me sentia ainda mais mal do que antes. Esses monstros que enviaram a live stream para todos os meus amigos e de alguma forma se passando por mim, eles praticamente arruinaram minha vida em poucos minutos. Quando a polícia chegou, eu disse a eles tudo o que tinha acontecido e rapidamente eles conseguiram explicar a todos os meus amigos e familiares o que tinha acontecido. Eles realmente reprimiram encontrar os responsáveis, e um mês depois, 4 homens foram presos. Um era o administrador e o outro era o Cultura 045 e os outros 2 trabalhavam com eles. O local foi encontrado e tiraram aquele endereço neon do ar. Eu poderia terminar este meu relato com alguns clichês de horror dizendo que continuei recebendo mensagens ou que coisas estranhas aconteceram depois, mas nada disso aconteceu. Eles foram presos, nunca mais fui perturbado novamente. É bom saber que esses homens estão na cadeia ou talvez até mesmo mortos, mas o que me assusta é todas as outras pessoas que assistiram a live stream, que estavam lá por prazer. Eles ainda estão soltos por aí, e provavelmente há milhares de outros como Cultura 045 pelo mundo todo. Se alguma vez você for entrar na Deep Web, faça um favor a você mesmo, não procure por coisas que possam te abalar, ou destruir seu psicológico, não cometa os mesmos erros que eu e saiba que nunca você estará tão seguro quanto pensa que está. Achou o vídeo legal? Deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos. Falou, galera!